Capítulo 11. Teresa fugira com o namorado, rapazola tão jovem quanto ela, preso também pela família no internato. Eterno Romeu, eterna Julieta, mais uma vez se encarnaram e nasceram os dois namorados. Viram a luz ambos nas mesmas verdes quebradas da Serra Grande. Na mesma escola aprenderam o ABC, mas já então separados e inimigos, tomando cada um a sua parte no ódio velho que envenenava as suas gentes desde anos e anos. Moços, depois, começaram a se amar, sem que ninguém soubesse como principiar aquilo, depois de tanto sangue corrido, tanto crime, tanta maldição gasta. Na terra pequena, vigiados por todos, mal se podiam ver e falar. Vingavam-se em cartas, escritas à noite, lidas à noite, trocadas afoitamente entre mil perigos. Um dia o coronel, pai do rapaz, interceptou uma das cartas de Teresa. Devolveu-a ao chefe do outro clã, o pai da menina, com um bilhete escarninho, subentendendo os piores insultos. Teresa levou uma surra de relho e no dia seguinte estava tomando o navio em Camusim, rumo à fortaleza, onde a esperavam o internato, o degredo. E o rapaz, que fugira atrás dela, doido de saudade e de raiva, foi apanhado aqui e preso também num colégio de frades. No colégio, ninguém conhecia bem, menina soturna e sem amigas, metida sempre em cismas, talvez mastigando rancores e planos. Só manifestava um sentimento, e só ele dava humanidade e calor de vida à sua enigmática figura. Era o amor pela irmã, uma meninazinha de 12 anos que entrara no colégio alguns meses depois dela, pois a família queria agora prevenir de cedo novos romances. Teresa cuidava de Celeste como de uma filha, e nunca os rigores da disciplina a impediram de deitar a menina, de lhe aconchegar o travesseiro na cabeça, de a beijar de manhãzinha ao levantar e de lhe calçar os sapatos. Uma única vez ergueu a voz no colégio, para reclamar a comida da pequena, a falta de carne dura e com nervo. A fatia de carne dura e com nervo. Certa vez, também descobriu uma menina maior batendo em Celeste. Surrou a outra com tal rudeza que só os esforços reunidos de uma irmã e 10 ou 12 meninas conseguiram lhe tirar a coitada das mãos, de uniforme estraçalhado e nariz correndo sangue. Por causa disso, quase foi expulsa. Ficou vários dias de castigo, isolada num gabinete, copiando em páginas intermináveis essa única sentença. Je suis une bête féroce. Isso 1000 vezes, talvez mais. Porém, o castigo não a adoçou. Parece mesmo que a força da repetição a sugestionara, e ela era, cada vez mais que nunca, silenciosa, inabordável, feroz. Bête féroce eram as palavras do castigo. Comme une bête au champ, dizia a superiora. E realmente que seria Teresa mais do que isso, senão um belo animal jovem, vigoroso e revoltado, capaz de todas as audácias para quebrar a corrente e sair atrás do seu destino, do companheiro, nas vastas estradas da liberdade. Capítulo 12. Aos poucos foram chegando os detalhes da fuga. Teresa arranjara dinheiro, economizando pacientemente as pequenas quantias que lhe davam para merenda e alfinetes. Comunicara-se com o rapaz, combinaram a fuga simultânea, mandara-lhe as suas economias. No dia ajustado, às 3 horas precisamente, quando o sino do jantar tocava e o colégio todo ia para o refeitório, um automóvel a esperava junto à grade da capela, já com o rapaz dentro e com o motor trabalhando. Desde meio-dia, Teresa tinha um traje de rua vestido sob a farda azul. Atravessou a capela, despiu o uniforme, deixou-o nos degraus da entrada, onde mais tarde o encontraram. Calmamente escalou a grade externa. Em cima, hesitou um pouco, sentindo a barra da saia presa a uma das pontas de ferro do gradil. Mas só esteve indecisa um momento, porque resolutamente se atirou para diante.
O vestido rasgou-se no impulso e ela foi cair de joelhos ao pé do carro. De dentro, o rapaz quis sair para socorrer, porém ela se ergueu logo e do moço só se viu o braço, fazendo-a entrar, depois batendo a porta do automóvel, que sumiu na volta do beco. Um bodegueiro de defronte assistiu a tudo e nem teve tempo para gritar e chamar gente. Tão rápidos foram a escalada, o salto, a fuga. O homem entrou aos gritos no parlatório e contou o caso tão mal que a velhinha da portaria não o entendeu e pensou que ele fosse um doido ou um bêbado. No dia seguinte ao da fuga, o correspondente veio buscar Celeste, que adoecera com o choque e não parara ainda de chorar. E o que mais lhe doía, a sua única queixa, era a irmã não lhe ter dito adeus. Passados 3 dias, o colégio ainda estava de nojo como num luto. Nunca o enodoara vergonha igual em 50 anos de história. Só usávamos falar baixinho, pelos cantos, ninguém cantava e era proibido aludir ao fato. Nosso pensamento, porém, não deixava fugitiva. Seguiu seu automóvel através das longas estradas, cogitava no que sentiria ela durante o mistério das noites pelos caminhos ou no despertar de aventura por lugares estranhos. De noite, Maria José, Glória e eu, sentadas na grama do pátio, nos perdíamos nessas imaginações. Estirávamos-nos de costas, as mãos sob a cabeça, olhando as 3 Marias que luziam próximas e nos chamavam. Em torno de nós, os muros se erguiam, levantando-se agora mais meio metro para prevenir novas fugas. Aqui e além tijolos esparsos, montes de argamassa, a desordem da construção. Mas que nos importavam os muros, a prisão mais fechada e mais alta? Nós tínhamos as nossas estrelas. Capítulo 13. Tínhamos as nossas estrelas e vários outros problemas. O problema Jandira, por exemplo, caso de mau começo e de solução obscura. Jandira era filha natural, pior, filha adulterina, pai casado e mãe da vida, mestiça e humilde. Jandira não tinha um lar seguro, vivia com umas tias, irmãs do pai, 3 velhas solteironas, das quais só uma a estimava, e não sabia que futuro esperava pela frente. A gente pensa que a infância ignora os dramas da vida. E esquece que esses dramas não escolhem oportunidade nem observam discrição. Exibem-se nus e pavorosos aos olhos dos adultos e aos dos infantes indiferentemente. A história de Jandira, por exemplo, imprópria para menores, era uma interrogação terrível para nós e nos solicitava e nos perturbava permanentemente. Jandira odiava as 2 outras tias. Sentia-se tratada por elas como se trata um bicho miserável e importuno, como a um gato infeliz, recolhido em noite de trovoada, que só tem direito à obrigação da caridade, ao seu pires de leite no chão e a um humilde lugar no borralho, sem lhe ser nunca permitido deitar nas almofadas da sala. E Jandira era ambiciosa, precoce, cheia de sonhos. Queria um lugar na festa, e não o último, nem o mais escuro, e reagia. Acordava tarde, polia as unhas, recusava os pratos à mesa. Ficava na janela, olhando o cadete metido a fidalgo que passava reluzindo o dourado das dragonas. Sorria-lhe, gabava-se depois das continências, das vezes que o fazia tornar à rua. Dom, a tia mais nova, míope e azeda, observava. Conheço o seu lugar, minha filha. E era como se lhe batesse no rosto. Jandira chegava ao colégio, caía nos nossos braços, roxa de desespero. Preferia que me desse uma surra, preferia que me matasse. E nada as comovia. As diabólicas velhas, nem as distinções que a menina lhes atirava à cara, as menções no quadro de honra, os seus sucessos de declamadora, nem o seu orgulho, a sua invencível ambição. Conheço o seu lugar, minha filha. Ou seja, pense em quem você é, na mãe que lhe teve, mulher sem dono e sem lei, que lhe largou à tona, criada por caridade.
A vida se mostra à sua frente bela, sedutora, iluminada, mas para você é apenas uma vitrina. Não estenda a mão que bate no vidro e não despedace o vidro. Você sairá sangrando. Contente-se em olhar. Pode até desejar se quiser, mas fique nisso. Vá para o colégio. Estude com as outras, vista que elas vestem, ria com elas, brinque com elas, afine o seu coração perto delas e, se quiser, aprenda o que é o amor, leia os livros e sonhe. Mas quando chegar a sua hora, recue, deixe o estudante sentimental que lhe faz serenatas, não se atreva a pensar no menino de família e procure um da sua igualha. Nunca esqueça, porque ninguém lhe permitirá jamais esquecer a sua marca original, o ventre manchado que a gerou, o dia escuso que a viu nascer. A injustiça nos era familiar e nós, em geral, não pesquisávamos a razão das coisas. As órfãs para nós eram as órfãs, os doentes, os pobres. Mas a injustiça, no caso de Jandira, era próxima demais, gritante demais. Feria-nos a todas. Na opinião de Maria José, Jandira deveria ir ser freira. Já que o mundo não a quer, procure os braços de Nosso Senhor. E eu comentava com uma exaltação amarga. Freira? Que ordem a receberia? Você pensa que nos conventos há lugar para ela? Só leiga em certas ordens ou penitente, no Bom Pastor. Como se Jandira aceitasse nunca ser uma leiga ou penitente. Superior, abadesa, priora, nunca menos. Jandira era externa. Via o mundo muito mais que nós, as avenidas, os cinemas, os rapazes. Sofria de mais perto as suas seduções. E às vezes tinha fases estranhas. Esquecia a história do seu lugar, ocupava tranquilamente o lugar que queria, fraternizava com os tiranos. Escolhia amigas nas rodas aristocráticas do colégio, namorava com os irmãos dela, iludia-se, fazia projetos, cortejava o inimigo, talvez até o adulasse um pouco. Nós nos sentíamos traídas, ficávamos aflitas à espera da reviravolta fatal. E a reviravolta chegava, súbita e brutal como uma bofetada. Alguém lhe dissera, de um modo ou de outro, no sítio ou na ocasião mais inesperada, o velho estribilho. Quem é você? Conheça o seu lugar. E nós a acolhíamos, a acalentávamos, projetávamos vinganças. Sonhávamos casamentos impossíveis, como nos livros. É verdade que nos livros sempre se descobre que a professorinha órfã é de origem nobre, filha de condes. E com Jandira, a realidade inegável estava sempre ali, presente, escarnecendo. A mãe viva, amando, degradando-se, criando outros filhos, invencível e inconsciente como uma força da natureza. Capítulo 14. E eu murmurava, de olhos no céu escuro, as mãos cruzadas na nuca, pensando algo que no fundo talvez me parecesse uma solução. Tenho medo que ela acabe se matando. Eu ia fazer 14 anos quando tive, pela primeira vez, vontade de me matar. Naturalmente sem motivo. Creio que nesses casos é elemento secundário o que costumamos chamar o motivo. Isto é, uma causa concreta, imediata, responsável pelo impulso suicida. Os que precisam desse motivo matam-se por acidente. Mas quem tem vontade de se matar, mata-se sem carecer de um pretexto trágico, tremendo e intransponível. Mata-se em razão mesmo dessa sua obscura aspiração de morte. Mata-se porque uma coisa chama, porque sofre uma atração violenta e invencível. É idêntico ao amor. Porque se deseja apaixonadamente determinado homem? Porque a carne da gente estremece a um toque dele, ao roçar de mãos, a uma simples sugestão de uma carícia. Talvez que o amor da morte seja como o amor por homem, e a gente só o satisfaça, só se console e se cure
depois de possuída e extenuada. Sei que sempre me considerei uma suicida desde esse tempo. Tinha medo do gesto, medo da dor. Lá me volta a analogia, medo misturado de desejo. E me consolava um pouco da insatisfação falando nisso, pensando nisso, planejando mortes suaves e obscuras, entorpecentes nas horas silenciosas da noite, fugas mar adentro na solidão de uma praia deserta. E quando fazia confidência sobre isso, ninguém me acreditava. Maria José e Glória me chamavam de doida. Jandira lembrava a palavra sagrada, que o suicida é igual ao assassino. Riam, diziam versos, levavam-me a ridículo e se discutiam é porque a idade ama a discussão e se deleita com o prazer da controvérsia. E não me acreditavam a tal ponto. Eliminavam tão sumariamente os meus devaneios, depois de provada a sua impossibilidade lógica, que às vezes eu própria me convencia de que os meus mórbidos desejos eram uma farsa, que eu falava numa comédia. No entanto, a secreta aspiração ficou sempre. Ainda hoje a sinto. Hoje é que a sinto de verdade. Noites sem sono, noites compridas, intermináveis, olhos secos, o corpo rolando na cama sem achar macio onde se acomode, as mãos cavando buracos fofos no travesseiro. Cansaço, um tal cansaço, preguiça do dia que vai amanhecer, das coisas eternas, imutáveis, que se irão repetir implacavelmente. E sonhar como com uma felicidade impossível, uma morte doce e rápida, sem dores e sem misérias, uma morte feliz e sorrateira, como num sono, justamente como esse sono que está faltando. Capítulo 15. Antes das férias do último ano, Jandira nos surpreendeu com uma notícia sensacional. Estava noiva. Andava há uns meses arredia. Nós pensávamos que os estudos a absorvessem e ela se concentrava nos seus projetos, preparando sozinha a evasão, com medo talvez de que nós lhe criássemos dificuldades e objeções e lhe tirássemos a coragem. O noivo era homem do mar, de fala vagarosa e profunda, andar pesado, alma singela. Não cuidara da origem dolorosa da noiva. Queria apenas uma mulher e queria Jandira. A profissão romântica dele a compensava da desigualdade, eliminava certas distâncias. Um marinheiro é uma espécie de poeta inconsciente e o mar é o fundo ideal para todos os idílios. Ele tinha uma lancha a gasolina e fazia transportes dos navios para a terra. Jandira não nos disse se o amava, e talvez nem pensasse nisso. Bastava-lhe que a amasse ele. Coisa inédita e maravilhosa para ela, a que devia sempre conhecer o seu lugar, sentir-se a primeira no pensamento e no coração de uma criatura. E nos mostrava os presentes do noivo, os cortes de seda, os vidros de perfume, apesar da aliança de ouro, o relógio pulseira. Nunca, porém, nos mostrou cartas. As cartas que ele escreveu durante uma viagem que fez a Camusim. Dizia apenas que eram terrivelmente apaixonadas e saudosas, e tão ousadas que se Dondon as visse, talvez acabasse o casamento, escandalizada e furiosa. Vi um dia a letra dele oferecendo um livro irregular, principiante, a meninada, e imaginei, pela letra das cartas, por isso Jandira não as mostrava. Capítulo 16. Jandira casou no dia em que fez 18 anos. O altar estava enfeitado de rosas e lírios e a noiva trazia ao colo a fita azul das filhas de Maria, entre as sedas brancas e o véu. Nunca compreendi por quê, se por desafio às tias, por vingança, zombaria, ou se por simples e humano enternecimento, Jandira fez comparecer a mãe à cerimônia, aquela mãe ignorada e inconfessável, causa de todas as suas humilhações.
descobriu-a não sei onde, vestiu-a, exibiu-a, caiu-lhe nos braços depois do casamento. E a mãe não a decepcionou. Singela, modesta, vestida num casaco austero, abençoou discretamente a filha, sorriu timidamente e eclipsou-se. As tias choraram, principalmente a mais velha, a que estimava Jandira, a que a punha no colo quando pequena e lhe contava histórias. Nós sabíamos que quando a menina ficou noiva, a tia lhe deu para o enxoval o seu gavetão de rendas, lindas rendas tênues e amarelecidas pelos anos passados à sombra da gaveta, reunidas para o seu próprio casamento, que nunca viera, fanadas e antigas como flores secas. Jandira abraçou-se com a velha, pendurou-se-lhe ao pescoço, chorou desamparadamente, chorou como eu chorei no dia em que entrei no colégio. Nós também tínhamos os olhos cheios d'água, e o noivo, comovido e contrafeito,